Bom, como todo mundo já sabia, a segunda temporada de Vinland Saga adapta um arco sem muita ação e com foco principalmente na construção de personagens. Eu acho que por mais abrupta que possa ser essa diferença, a gente sai de uma primeira temporada de um dos melhores animes de ação já feitos para um anime com um ritmo bem lento, focado no desenvolvimento pessoal de seus personagens. Além da temática principal do anime continuar a mesma, ou seja, uma mensagem anti-violência, a primeira temporada dá claros sentidos de que não é só um anime de ação e guerra, principalmente com o arco do Canute e com o desfecho da primeira parte. Desfecho que culmina na perda do sentimento de vingança por parte de Thorfinn. Ele lutou a vida toda para matar o Askeladd e a morte dele foi utilizada como um ato político de uma força bem maior do que ele. Nessa quebra, ele vê a impotência dele diante desses fatos, mas principalmente e finalmente tem que lidar com o luto da morte de seu pai. Por mais que o anime tenha trocado de estúdio, o diretor Shuhei Yabuta se manteve no projeto. E esse cara ele é um absurdo quando se trata de cenas de luta. Mesmo numa temporada com cenas de ação bem tímidas, ela se sobressai muito em relação a outros animes com essa temática. Mas mesmo com esse ponto positivo, eu acho que as cenas de diálogo e embates discursivos poderiam ter sido melhor pensadas do que a gente está acostumado. E não é que ele faz um trabalho ruim, mas eu esperava algo com mais diferencial, já que é um arco com bem mais diálogos e principalmente embates discursivos importantes. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que durante alguns episódios a gente tem muitas transgressões na mente do Thorfinn, vendo o que se passa na cabeça dele. Ele se sente culpado por tudo que ele fez e finalmente as palavras do seu pai fazem sentido para ele. E é nesses momentos que a direção de arte do anime se sobressai. Especialmente no episódio 9, que é um episódio muito bonito, o Thorfinn se vê caindo na vergonha que seu pai poderia sentir por ele. O interessante é que ele cai direto em Valhalla, representada como se fosse um inferno, onde ficam os verdadeiros guerreiros, termo que vai ser ressignificado ao longo do anime. Outro momento que me chama a atenção é a montanha de corpos de pessoas que Thorfinn matou. Essa metáfora já foi muito utilizada em animes e é sempre atrelada a um sentimento de responsabilidade por todos aqueles corpos empilhados. Por isso que no topo sempre fica aquele que tem que carregar esse fardo. Mas aqui não. Quem tá no topo é o arrependimento e as lágrimas de Thorfinn. O que eu sempre gostei muito em Vinland Saga é a diversidade de personagens que a gente tem, e todos com suas motivações e crenças próprias. Não tem especificamente um time do mal e um time do bem. São muitos personagens complexos. E isso é ótimo, porque, assim, né? Algo tem que ser dito. Já na primeira temporada, o Askeladd carrega aqueles 24 episódios. E nessa segunda, por mais que temos muito mais tempo de trabalho em cima do Thorfinn, ele, pelo menos na minha visão, ainda não é um protagonista tão significativo. Ainda. A evolução dele de uma criança sem complexidade e rasa, só buscando vingança, para um homem com convicções muito firmes é muito incrível de acompanhar. Convicções que têm origem desde muito cedo. É sempre interessante pensar no legado de Thor para o Thorfinn. Mesmo com pouco tempo, a figura de seu pai impactou muito na vida dele. E mesmo que distante e olhando para um horizonte que o resto da sua família não sabia qual era, os sonhos de Thor chegaram ao seu filho. Além disso, as próprias experiências que ele tem no início dessa temporada, o contato com as ideias do cristianismo, as vivências do Einar, o fato dele se tornar escravo e as noções de trabalho do Pater e do Sverkel. Enfim, são várias as percepções que ajudaram a construir as crenças do personagem. Eu acho que no geral, a cabeça do Thorfinn muda principalmente por finalmente ter contato com pessoas normais e não só com guerreiros. A verdade é que o caminho para atingir esse pacifismo passa por muita culpa, dor e arrependimento. Assim como na primeira temporada, os personagens secundários são ótimos, mesmo quando tem arcos relativamente simples, menos cenas e, sem dúvida, menos complexidade. A cena que mais me impactou no anime foi no episódio 3. Durante todo o episódio, a gente tem uma confissão de Thorfinn sobre seus atos para Einar. Já de noite, quando os dois vão dormir no estábulo, o silêncio toma a cena, enquanto Einar tenta matar o Thorfinn para despejar sua raiva. Raiva que é um sentimento trabalhado durante toda a obra. Einar tem raiva por frustração. Ele é a vítima daquele mundo.
Tudo foi tirado dele à força, por outros que tinham obsessão. Só resta ele, agora como escravo, se apegar às palavras finais de sua mãe e sobreviver. Numa fazenda cheia de escravos e servos, a sobrevivência parece ser o que move todos ali. Quando a gente entra em contato com Arneid e conhece sua história, vemos que todo mundo ali teve um pedaço de si arrancado, seja uma família, uma vingança, um sentido de vida, mas principalmente sua liberdade. Mesmo que em algum momento os personagens fiquem felizes por Ketil prometer sua liberdade, ele jamais deve ser visto como algo além do opressor ali. Tanto que no episódio 18, a gente tem uma das cenas mais pesadas do anime, que é a cena de Ketil batendo em Arneid. É uma cena que traz a realidade daquele povo. Por mais que as condições mudem, eles ainda são vistos como meros objetos. Mesmo simples e sem adicionar muito à trama principal, é interessante a complexidade da história do Garda. E como a morte dele no episódio 17 traz mais um escravo, que além disso é um guerreiro arrependido, que abandonou sua família por ganância e teve que conviver com a culpa por todo esse tempo. Para Garda, Valhalla é nos braços do seu filho. Para Thorfinn, sua Valhalla não passa de um inferno, cheio de culpa e dor pelos seus atos, onde os guerreiros são condenados a trazer guerra por toda a eternidade. Como eu disse, ao longo do anime esses conceitos vão ser ressignificados. Na primeira temporada, Valhalla era vista como um paraíso, mas a verdade é que cada guerreiro tem sua Valhalla, seu local para olhar a si mesmo. O tema coragem também foi muito trabalhado nessa temporada. Nesse mundo, é muito fácil seguir o status quo. Puxar a espada, lutar, matar, saquear. Omar toma a decisão mais difícil e mais corajosa para proteger a vida daqueles que vivem na fazenda, a de desistir. Canute insiste para que suas tropas não saqueiem as aldeias por onde passam, e Thorfinn abdica de sua raiva. Abdicar do ódio num mundo tão injusto parece ser o mais difícil ali. Essa temporada funciona como um arco de redenção. Ela estabelece as bases mentais do personagem e a partir da próxima é que vamos ter os embates contra a perspectiva de Thorfinn. Somente no penúltimo episódio é que tivemos um gosto do que está por vir, uma justa posição de dois personagens. A discussão de Thorfinn e Canute serve muito para ilustrar isso. Dois personagens com construções e personalidades bem diferentes tendo um embate de ideias. Mas quando um se abre para o outro, eles veem que querem a mesma coisa, mas por meios diferentes. A verdade é que Thorfinn inverte a lógica desse mundo de dor por meio de sua dor. Eu achei lindo ver um fechamento de temporada com um episódio mais leve, sem essa carga pesada que acompanhou a série por tanto tempo. E confesso, quase me emocionei no encontro de Thorfinn com sua mãe. Vinland Saga, segunda temporada, é incrível. Consegue ser bruto e sensível ao mesmo tempo. É uma série que me marcou muito e eu tenho certeza que vai continuar sendo linda de acompanhar.